E aí, meu, beleza? Bom, hoje a gente tá aqui no nosso 10º episódio do podcast do Bunker Garage. A gente tá aqui nas nossas instalações e a gente tem hoje dois convidados muito legais que vão falar com a gente aqui. Alessandro Schum, vulgo Barão. Barão, e Fábio Anache aqui da Showroom Veículos, que a gente vai trocar uma ideia hoje e falar um pouco sobre negócio, sobre vida, sobre família e principalmente sobre os motores, que é o que nos atrai aqui, tá certo? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estabelecimento. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui e vamos partir para a nossa conversa. Muito bacana, obrigado pelo convite. O lugar realmente deixou a gente surpreso, muito bem montado, configurado, com algumas joias aí já, né? Se a gente puder colaborar, de repente também a Com gente certeza. marca um encontro aí, um evento bacana, a gente traz alguma coisa legal para somar. Legal. Obrigado pelo convite. Parabéns pelas instalações. E foi muito bacana. Eu fiquei muito saudosista com tudo que eu vi. DT 180, Fiat 147. Então, isso traz uma lembrança. Sim, memórias afetivas. Memórias afetivas, exatamente. Legal. Carros que eu já tive, carros que eu já andei com meu pai. Então, foi muito bacana esse primeiro contato aí. Obrigado. Para quem ainda não assistiu ainda o nosso podcast, está assistindo pela primeira vez, nossa intenção com isso aqui é o quê? É falar daquilo que a gente gosta, que nada mais é do que falar de motores, falar de carro, falar da nossa paixão, e por isso que a gente trouxe esses caras aqui hoje. Então o Fábio, uma figura muito conhecida aqui em Campo Grande, amigo aqui da casa, então trabalha com veículos há muito tempo, e a gente estava falando ali embaixo de onde surgiu essa paixão. Então Fábio, pô, por favor, conta pra gente aí um pouquinho da sua história, de onde você veio, por que você veio e de onde, o que te levou a fazer o que você faz hoje. Bacana, cara. Acho que todo mundo tem história, todo mundo tem alguns laços, né? E aí você vai se identificando com alguém da família, enfim. A minha família é descendente de árabes, né? E o árabe gosta muito do comércio. Meu avô foi um grande empresário aqui da cidade, sempre teve os carros muito bacanas e eu desde pequeno andava com ele, enfim, adorava estar sempre perto dele. E ali começou, acho que, um pouquinho dessa história. Com o passar dos anos, eu acompanhava meu pai e ele tinha uma empresa, um imóvel alugado para uma empresa muito bacana aqui de Campo Grande, que na época era a melhor loja de carros. Chamava Escort Veículos. O pessoal ainda está aqui em Campo Grande. Depois dessa loja, eles montaram a marca Veículos, então uma empresa bem conhecida aqui. E nessa época eu era bem pequeno, então eu acompanhava ele, ia cobrar o aluguel. E quando eu chegava na Escort Veículos, que é uma loja que tinha os melhores carros na época, eu andava entre os carros. Então, assim, eu era tão pequeno que eu andava, tipo, na altura do vidro do carro ali. E eu sem entender muito do mercado de valor, de nada disso, eu falava, pai, pega esse carro aqui, desconta em aluguel, vamos levar esse carro embora. E ele sempre muito seguro, muito tranquilo nesse quesito aí, falava, não, vamos levar o aluguel, tá tudo certo, depois um dia a gente compra tal, sempre foi me segurando ali a minha ansiedade, mas eu acho que é isso. A gente, quando é pequeno, começa a se espelhar em algumas pessoas e daí desenvolve, né, essa paixão aí. Legal. E de onde veio trabalhar com isso? Em que momento que isso virou um negócio para você? Quando eu estava de férias, o meu avô me contratou já com 10, 11 anos de idade, falou, ó, você vai cuidar de uma loja para mim agora nas suas férias e eu vou te dar 10% do que a loja vender. E eu na empolgação, né, cara, queria estar ali e tal, nem sabia mais ou menos o que isso ia significar para mim, né? Mas naquela época, ali no centro, tinha uma loja muito bacana que chamava Roberto Som. Era a melhor loja que tinha aqui. Então, assim, Gradiente, as marcas bacanas, aquelas caixas de som de madeira, com aquele painel na tela preta na frente. E eu era encantado naquela loja, só que tudo era muito caro. Então eu andava ali no centro, porque a gente tinha hotel, posto de combustível, loja de calçados. A família era bem atuante no mercado, aqui no comércio. E essa loja era do seu Roberto. E ele é amigo nosso até hoje.
Eu passava lá e aquilo era muito distante para mim, né? Comprar um aparelho de som daquele era caríssimo. E aí, a loja que eu cuidei do meu avô era na mesma rua da Roberto Som. Então, no mês de dezembro, eu entrei de férias e eu fiquei no mês de dezembro, aí 20, 25 dias trabalhando na loja. E chegou ali, encerrou o ano, tal, ó, foi muito bem, tal, deu tudo certo, vendeu bem, tal. E ele me deu um valor que era 10% da venda da loja. E esses 10% da venda da loja, eu conseguia comprar um som novo da Roberto Som. Quer dizer, aquilo foi uma barreira que eu quebrei. Assim, cara, foi tão bom eu trabalhar que eu entendi o valor do trabalho com aquele dinheiro e eu poderia comprar um som na Roberto Som. E foi isso que me encantou. Então, foi uma forma dele me educar, dele me mostrar, talvez o valor do trabalho, talvez a recompensa, né? Do jeito dele. Mas é ali que começou essa paixão pelo comércio, pelo trabalho. Depois, com os anos, trabalhei no hotel do meu pai também e tal, mas não era muito o que eu gostava. Já na faculdade, eu fiz engenharia civil. No terceiro ano, eu fui para o estágio e era uma coisa que eu gostaria também de construir. Só que no estágio, na obra, naquela parte mais trabalhosa mesmo, no acompanhamento da obra, eu não me identifiquei. Aí eu parei em engenharia e passei a fazer administração de empresas. Aí eu gostei bastante. Fazendo administração de empresas, eu fiz amizades e ali eu comecei com dois amigos a querer montar um negócio de carro. Mas assim, Já tinha ideia de montar um negócio de já carro. tinha, porque a gente de lá para cá a gente teve bons carros, né? A gente estava comentando antes de começar o podcast que a gente teve alguns carros bacanas e tal, e ali foi o início de uma ideia que facilitou pelo fato de eu ter mais dois amigos que também se identificavam e tal, na mesma idade, fazendo administração, e aí ali a gente começou. Legal, legal. E você, Barão, como é que entrou nessa história aí de carro e tudo mais? Bom, eu sou fruto de uma família de mecânicos, então a história da minha família é muito bacana, assim. Meu pai era torneiro mecânico, os tios, e eu sou catarinense de nascimento, e todo mundo veio para Naviraí, na época sul do estado aqui, que o quente lá era serrarias. A cidade tinha muitas serrarias, então essa turma veio lá de Santa Catarina, meu pai com 4 cunhados, então eles eram em 5, tinha uma grande oficina mecânica lá, enfim, depois, tempo passando, as serrarias foram acabando e cada um foi tomando o seu rumo. Eu não tinha atuação, eu tenho um irmão mais velho, então meu irmão até hoje, meu pai já é falecido, ele continua, toca a oficina do meu pai lá. Eu fiquei flutuando aí no mercado administrativo, enfim, trabalhei em algumas empresas, não muitas, mas empresas de comércio em geral. Em 2009, eu tive o convite para ir trabalhar numa concessionária Fiat. Conheci o cara, primeiro virou meu amigo, depois me inseriu no quadro. Falou, cara, vamos trabalhar, eu tenho uma vaga no Chapadão do Sul. Nessa época eu estava morando em Paranaíba, a matriz é lá, eu tenho uma vaga em Chapadão do Sul, tô precisando de um cara bom lá, vamos para lá. Falei, cara, eu vou, depende da minha família mudar comigo. Minha esposa trabalha no estado, tem concurso, então falei, cara, vou testar, não, né, gosto de carro e tal, mas na nuance do negócio é totalmente diferente. E foi muito bom, foi um casamento que deu certo. Fiquei um ano em Chapadão, fiz muitos amigos lá e minha esposa não conseguiu mudar. E a experiência foi tão bacana que ele falou, cara, não, volta, fica em Paranaíba mesmo, tua esposa já tá lá e a gente vai migrar um funcionário de lá para cá. Então eu permutei com um colega lá chamado Alex, muito querido também. E aí fiquei com ele 6 anos, Fiat. E foi ter um brilho, um destaque assim no mercado. Depois eu recebi convite para ir para Ford. Então eu trabalhava, era um colaborador da parte de vendas, e aí o pessoal da Ford tinha montado concessionária lá, eles eram de Jales, o grupo. Não tinha ninguém para ficar à frente lá, e aí eles me convidaram, ó, você vai ficar à frente da concessionária, a parte de vendas, e aí fiquei mais 6 anos. Então peguei uma bagagem legal aí com concessionária,
desde da época que um Fiat Uno custava R$19.990, 2014, quando o modelo 15 lançou esse Ford Ka modelo novo, 33.990, que você falava, né, o preço de um carro. E aí, 2019, a minha filha veio fazer faculdade em Campo Grande. Nós decidimos, porque a família continuou em Naviraí, só nós estávamos lá. Minha filha aqui e a minha esposa tem concurso no estado. Falou, ó, eu vou mudar para lá, vou pedir remoção no estado, para mim é melhor, e você se vira conseguir trabalho. Um desafio, assim, uma barreira, né, que eu trabalhava na Ford lá, tinha uma condição bacana, né? Pô, vou largar tudo isso e ir para Campo Grande. Mas tinha isso no coração muito firme, assim. E aí eu vim, coincidentemente, encontrei um amigo da antiga, de uma indústria que eu trabalhei. Cara, você fica naquele... Cara, tô indo embora, tô sem trabalho, né? Tenta se arrumar o mais rápido possível. E aí fiquei ainda um ano. Cheguei em Campo Grande, minha esposa ficou trabalhando. Eu fiquei um ano trabalhando fora, no interior. Então ia toda segunda, voltava toda sexta. Aí chegou um ponto que eu cansei. Falei, cara, chega, vou parar. Aí conheci um amigo, eu até brinco com ele hoje, eu chamo ele de padrinho. Falou, ó, você é meu padrinho e tal, porque eu fui pedir emprego para ele, né? Pleitear trabalho, e ele me conheceu, falou, cara, tô lotado aqui, para lá. E eu falei, cara, me indica para alguém aí, pô, você conhece todo mundo, né? Eu não tô inserido no mercado aqui, preciso trabalhar. E aí ele passou o contato pro Fábio. Ó, Fábio, conheci um cara e o Fábio me chamou, ó. Recebi o teu nome aí através de um amigo e tal, vem trabalhar com a gente. Legal. Aí foi uma outra virada de chave muito grande, porque saí de um mercado que inicialmente, né, de veículos não populares, a Fiat tinha uma parte que não era tão, na época, desenvolvida, Fiat Linea e tal, que não tinha tanta penetração no mercado. Depois fui para a Ford foi uma crescente, as caminhonetes já tinham atualizado, os veículos também, Ford Fusion, Edge, tinha muitos carros legais, mas ainda assim, questão de valores e não tecnologia, mas valores mesmo para você olhar BMW, Porsche. Então, cara, foi assustador para mim de esse primeiro impacto assim, né, de valor e tudo. Mas eu fui muito bem acolhido e tive bastante liberdade também, consegui virar essa. Isso já faz em quantos anos? Vai fazer esse mês 4 anos que eu tô com o Fábio. 4 anos aqui. O tempo passa muito rápido. Sim. Então, 2020 eu cheguei aqui oficialmente, fiquei 2020 fora. 2021 eu acertei com o Fábio lá, fui trabalhar com ele. E aí tô lá até hoje. O Fábio, nessa história de carro e gostar de carro e tudo mais, você teve várias passagens por fazer parte de alguns grupos. E um deles eu conheço porque conheço amigos em comuns e você fez parte lá da turma do Jeep e tudo mais, e trilha. E como é que foi isso aí, cara? Como é que começou? Veio de onde? Conta pra gente aí. Ah, isso aí, cara, eu sempre digo que eu tenho muita sorte, que eu tenho bons amigos. Cara, vai juntando de um lado de outro e vamos pro Pantanal, vamos fazer trilha, vamos pro autódromo, vamos viajar para São Paulo, vamos. Então, eu sempre fui muito para frente, sempre gostei muito de participar. Então, e ainda mais tudo que é motorizado, né? Tudo que faz barulho, que dá um pouco de adrenalina pra gente, eu acho que faz muito sentido. E aí é isso, a gente participa de vários grupos aí. Tem o Waka Waka, que é o que a gente faz trilha, faz encontro, faz passeio. De repente faz até acampamentos no Pantanal. Tem o Clube da Porsche aqui, que a gente já está há um tempo também. Tem o pessoal que mexe com a preparação dos carros, que a gente viaja, vai para driver. Enfim, vai para autódromo, organiza evento. Mas é isso, a gente... Mas o que você falou eu acho que eu inserido. não tinha parado pra pensar ainda, né? Se alguém me perguntasse, pô, Humberto, como é que você entrou nesse negócio, gostar disso, gostar daquilo? Talvez seja isso mesmo, são as amizades, né? São, cara. Minha esposa fala, pô, Humberto, se alguém te liga, você fala sempre que tá, pô, tô pronto, bora, tô pronto, É. bora. E às vezes nem é uma coisa que você quer fazer, mas você fala, pô, ué, bora, vamos lá ver esse negócio, vamos ver como é que é. E bons amigos às vezes insistem pra gente, às vezes Sim. querem a nossa presença, né? E de repente a gente vai até pra
Pra não falar um não e no final fica, Daí entra pro grupo. fica melhor do que a gente imaginava, né? Legal, legal, Fábio. E como tem sido essa história aí? Lá atrás, quando você começou com o carro, já era uma ideia de trabalhar com um carro de alto padrão? Cara, não. Lá atrás, quando a gente começou entre 3 amigos que eu tinha te comentado. A história do showroom é muito interessante, cara. Na verdade, tudo que acontece comigo é muito natural, assim. São coisas que acontecem mesmo. Não é nada muito forçado, nada muito preparado. A showroom começou com um cara de Presidente Prudente chamado José Ricardo. Um cara muito bacana. Ele montou a showroom, uma loja pequena, no bairro São Bento. E a loja era ao lado da casa dos meus primos. E a gente estava sempre junto. E isso é 97. 96. 96. 96. Aquela marca 97 é quando você já tinha entrado. Isso, Tem- 96 começou. Então, um showroom pequeno, mas bem feito, bonito, acabamento, legal. Cabia lá uns 4, 5 carros, tal, num lugar residencial, mas tudo bem. Fazia um pouco de sentido. E eu ia na casa dos meus primos ali, tomar um tereré na calçada, jogar um biribol, tal, piscina. E eu sempre fui muito acelerado. Eu sempre prestei muita atenção nas coisas. E eu tava ali, eu olhava e falava, cara, um prédio tão bacana, cara. Um lugar legal, uma ideia nova, tal. E tinha ali 2 carros. Ficava ali, não via movimento. Isso por acaso não era perto do Balabusco, não, esquina? Era Naquela rua na transversal. 1º de maio. Na 1º de maio. 1º de maio ela chega na Zarã. Aham. Era ali. E aí eu fiquei curioso. Falei, mas cara, o cara montou essa loja tão bacana, um nome legal, uma loja bonita. Por que tá devagar? E aí foi que ele foi me incomodando e um dia o cara chegou lá, a gente já tava ali tomando um tereré e tal. Ô, tudo bom, tudo bem, tudo bom. Um cara muito bacana, muito educado e tal. A gente conversou. E eu cheguei e falei, ô meu, qual que é, cara? Pô, uma loja bacana dessa, eu tô vendo aí, você é um cara diferente, investiu e tô vendo 2 carros aí e tal, não, e tal, tal. Começamos a conversar. Passou um tempo, ele me convidou para cuidar do seminovo. Por quê? Naquela época, faltavam carros. Não tinha carro zero. Um exemplo. Vendia muito. O Barão até comentou agora, eu lembrei. Foi bom que ele comentou. Pô, um carro era 33.990. Não, meu amigo. Na época que eu comecei, era R$ 7.500. Um Fiat Uno. Não sei se você vai lembrar disso, mas enfim. R$ 7.500. Um Palio era R$ 9.500. Então, cara. E foi nessa época que a gente começou com a showroom. Então ele cuidava do zero e ele falou: você cuida do seminovo. Beleza, beleza. Até porque eu já tinha um caixa e tal. Ele falou: ó, para vender o zero tem que assimilar o seminovo. Falei: tudo bem, vamos nessa. Cara, e foi muito rápido. Foi muito rápido. Depois que eu entrei, transformou o negócio. Por quê? Tinha caixa, tinha fôlego, eu adorava o negócio, eu fiquei encantado de ter essa oportunidade. E a gente começou a acelerar e vendia muito carro zero, vendia muito seminovo também. E podia vender um carro zero, mesmo não sendo concessionário. Então, não tinha o carro aqui. Um exemplo. Ah, entendi. Olha, eu quero um Vectra azul. Aí você buscava. Você ia aqui na concessionária, ó, só tem um branco. Olha, eu quero um Corsa 4 portas. Pô, só tem esse 2 portas. Eu quero um Palio cinza, e era cinza steel na época. Eu quero cinza steel, assim. Ah, não tenho, só tenho preto. E a gente viu que, ó, peraí. Tem a demanda e não tem o carro. A gente tá a 1.000 quilômetros de São Paulo. E começamos a vender muito carro zero. Inclusive muito carro pro interior. A gente começou a fazer umas mídias diferentes, uma mídia bacana, network e tal. E a coisa aconteceu. Então, de 97 a 99, a gente vendeu super bem. No final de 99, teve uma crise, eu não lembro muito bem o que aconteceu. Eu sei que o dólar dobrou. Era 1 para 1, virou 2 para 1, e a gente
sofreu um pouco com isso. Ele tinha uma intenção de ir para os Estados Unidos já. Ele sempre quis ir com a família para os Estados Unidos, que era um sonho dele. E eu fui crescendo no negócio e ele manteve o mesmo tamanho. No final, a gente acabou tendo um pouco de divergência, porque eu queria crescer e ele estava com aquela visão já. Eu não sabia exatamente dessa visão, eu achava que era mais um desejo, não uma coisa que ele queria realizar de ir para os Estados Unidos. Então, quando foi em 2000, eu aluguei uma loja grande, preparei tudo e falei, entra no carro aí, vamos ali ver um negócio. E botei ele dentro do carro e fui lá. Falei, olha isso aí. Aí ele falou, uma loja grande, tinha 1.100 metros. Falei, ó, a loja tá pronta, tá alugada, é só a gente começar a trabalhar. Aí ele, mas será? Enfim, ele tinha essa vontade de ir para os Estados Unidos. Aí ele teve um probleminha de família, enfim, nada demais, mas para ele ficou melhor ir para os Estados Unidos. E hoje ele tá super bem lá, os filhos formados, tudo, tá super feliz. E eu continuei com a showroom. Legal. E mudou pro alto padrão em que momento? A princípio era para vender carro zero. Quando entrou o governo do Zeca, ele isentou o IPVA. Isso prejudicou bastante a gente. Ali a gente começou a trabalhar mais o seminovo. De 2000 a 2005 eu fui o maior vendedor de Audi do estado. De 2005 em diante a gente partiu para cima das BMWs. 2010 abriu concessionária Audi e BMW. Eu acho que aí foi a mudança de chave. Quando abriu Audi e BMW, melhorou também a Mercedes, que já existia, ela vendia poucos carros, não ia para a linha AMG. Quando veio a BMW com a linha M, a Mercedes também levantou. Então eu acho que foi a virada de chave para os carros premium. Foi 2008, 9, 10 e aí mudou o mercado. E dentro desse negócio você teve a oportunidade de ter vários carros já, né? A gente já te vi com vários carros, já vi você andar com vários carros, já vi várias pessoas perguntando para você sobre vários carros e dessa história toda aí, quantos carros assim que você comprou? Falou, cara, esse aqui eu vou comprar porque é minha vontade de ter, não para fazer negócio, né? ou você é o cara que não compra para ter, só para fazer negócio? Não, a gente tem alguns que a gente compra e não anuncia, curte um tempo e depois acaba trocando, né? Até eu estava comentando um pouquinho antes que daqui para frente, eu já estou com 50, eu acho que até os 60 a gente vai conseguir fazer um garajão parecido com esse aqui, aí ali vai ser os carros que não vai para revenda. Mas é difícil falar, difícil. Já tive várias paixões. E consegui andar junto, né? Consegui ter um carro diferente. Geralmente no meu aniversário eu me presentei. Mas tive boas experiências aí. Vamos dar uma selecionada. Audi S3, manual, 2002. Se colocar eles dentro do tempo assim, vão ser mais ou menos os tops de época, assim. Sim, eu acho que sim. S3 eu acho que 2002. S3 2002, BMW 130 2006, BMW 335 2008. Cara, tem bastante carro. Bastante carro legal. Pessoal que gosta de carro aí, fica atento que a hora que o cara for montar o garajão não vai ter carro legal mais, nem vai ficar com tudo. Vai acabar, Barão. Vai acabar. Esses dias atrás ele tava dentro da loja. Esse aqui eu já ia guardar no garajão, Barão. Esse aqui também. Eu falei, bicho, eu vou vender o quê? Vai fechar a loja. Sai pra lá com esse garajão, cara. Cara, esse Shelby 2010 aí tá me incomodando, Barão. Você não sabe o tanto que eu tô com vontade de tirar ele dali. Esse carro tem uma história legal que eu demorei 7 meses para poder fazer um negócio com o cliente. Olha que história bacana. O Fábio tinha uma Carreira 4S. O cara me ligou. Ele já é um senhor. Ele falou, cara, eu preciso de comprar um Porsche enquanto eu ainda consigo entrar e sair dela e tal. E tem alguns carros aqui, eu vou te listar aí, você vê o que te serve. E a hora que eu falei com o Fábio, o Mustangão brilhou. Mas essa Carreira 4S que o Fábio tinha é um carro que preparou, então tava bem legal e tal. E o cara é muito... Falou, cara, não, eu não compro carro
preparado. Quero o carro original e tal. E aí passou, mas mesmo assim eu fiquei bastante tempo com ele conversando. E eu, mesmo quando eu acabo não realizando negócio, eu fico beliscando o cara de vez em quando, entendeu? E aí, comprou? Como é que tá? Mudou a ideia? Vamos tentar encaixar alguma outra coisa. E coincidentemente, um período depois, entrou uma carreira S, já a geração nova, 2021, na mesma cor, que era um cinza ágata. É um carro maravilhoso, é lindo de ver. Uns 6 mil quilômetros, tá intacto, cara. Chamei ele, falei, amigo, ó, entrou aqui, esse carro você não pode deixar passar. E aí a gente, cara, mais uns 60 dias aí numa briga violenta. Então, teve esse período real aí de 7 meses. Não, é uma negociação que não envolveu o mesmo carro, mas. E aí chegou o Mustang aqui na gente, óbvio. Aí eu falo pro Fábio que Showroom Sirius entra em ação, aí o Fábio pega os carros, que ele adora, ó, faz isso, faz aquilo e revisa. Então a gente fez um investimento muito legal no carro. Hoje o carro tá realmente. O carro já era um carro de estrutura muito boa. Esse cara tava com esse carro desde 2017. Então ele tem uma cautelar Decra lá de 2017, a gente fez uma agora, é um carro sem retoque, sem nada, mas tinha pneu de 2012, então agora fez um checklist nele de troca de todos os óleos, enfim. Esses dias atrás eu andei no carro, até fui gravar com um amigo, a gente foi lá no parque lá final de semana gravar. Cara, o cara não dá para descrever, você tem que ir lá para dar uma volta para você dar a sua opinião depois aqui. E aí o Fábio tá com essa ideia de garajão daqui uns dias aí ele já, não, esse carro, pô, tem esse outro carro aqui, não, esse aqui, não, ó, esse aqui tava no garajão. Então o pessoal tem que correr atrás de comprar os carros legais que estão na loja aí, que já é a hora que o cara abrir o garajão. Fica tranquilo que a gente vai achar uns bons pra você também. E lá na showroom hoje você também já tem a própria manutenção, né? Você já tem oficina especializada e tudo mais. Faz quanto tempo já que você já tem oficina dentro Então, do próprio negócio? quando a gente começou a participar de mais eventos de corrida, Top Speed, que a gente participou durante 15 anos da Driver Cup. Aí eu resolvi montar uma pequena oficina dentro do nosso espaço para juntar a turma. Então ali a gente fazia uma preparação, fazia manutenção preventiva, nada muito pesado, nada de sujeira. Mas não deu certo. Eu comecei a ter alguns problemas pelo fato da loja ser premium, um pouquinho de barulho, não estava combinando muito bem com o nosso negócio. Então eu resolvi parar, até porque a gente tem bons parceiros também comerciais, né? Que fazem a manutenção e a preparação pra gente. E a gente ficou 2 anos com essa parte de preparação. Na Driver Cup você corria também? Ou participava do evento, mas corria também? Sim, sim. Ah. Sim, eu sou entusiasta e eu que tento juntar a turma, fazer de tudo para o pessoal aproveitar, Com certeza. deixar passar. Com certeza. E nessa história de comprar, vender carro, partir para esse nicho mais premium, assim, o que muda de um cliente para o outro, assim? Hoje em dia, a gente tem curiosidade de saber, né? Eu tenho curiosidade de saber, assim, qual parcela do seu cliente vai lá para realizar um sonho e qual parcela é o cliente que ele já está trocando de sonho, assim, ele tá, ou é um negócio, ou é eu quero ter um carro porque é meu sonho ter esse modelo, ou ele já está num nível de trocar de carro e tudo mais. Como é isso? Como que ele chega? Como esse cliente chega para você? Cara, tem bastante característica aí, viu? Bastante. Tem o cliente que sonha, pode ter e não tem coragem. Tem o cliente que chega lá e realiza mesmo e já está no 10º carro e tudo bem, tudo ótimo, 100%. Tem o cliente que quer resolver um problema dele e a gente instrui ele que não é aquele carro que vai resolver o problema dele. Enfim, mas a gente está ali para escutar. Eu sempre falo isso. A gente é mais uma consultoria do que simples atendimento, sabe? O seu negócio, na verdade, no fim das contas, é serviço, né? Quase. Você entender Sim. o que o cara tá buscando, você entender se aquilo vai ser bom realmente. Sim.
Porque às vezes ele tem uma ideia de um carro e ele vai ter um problema com aquele carro. De repente ele não é o que ele está imaginando. A gente várias vezes, o cara foi buscar uma coisa e saiu com outra, ou enfim, ou foi comprar e eu não vendi mesmo, e ficou bravo na hora ali, e depois ele volta e fala, cara, Ainda bem pô, que. você tinha razão, obrigado. Pô. Mas enfim, a gente vive muito isso. Eu tenho clientes de 27 anos. O cara vai me visitar, eu já tá bem velho, até é emocionante. É muito bacana. Eu tenho cliente que já tá na terceira, quarta geração. Pai, filho, neto. É, cara, é ótimo. O Barão mesmo vendeu um carro para um neto de um clientão nosso. Cara, isso aí pra gente é muito gostoso, muito importante a gente ter isso, entendeu? É uma prova que a gente tá no caminho certo. Legal. E se fosse olhar falar de diferenças agora, beleza? Se não quiser falar também, você pode falar, que eu tô tranquilo de não falar. Mas de diferenças de veículos, assim, por exemplo, se eu fosse comprar um carro hoje, vamos supor, se eu fosse comprar uma Porsche hoje, é uma Porsche com 60 mil quilômetros. Quais são os problemas que eu deveria cuidar? Assim, qual que é a diferença? O que eu devo cuidar para um carro de luxo, digamos assim, ou um carro com valor muito maior, para um carro normal do dia a dia? Então, as pessoas têm que entender que nem sempre a quilometragem é um problema, mas a revisão preventiva é, acho que a chave de tudo. O Barão tinha comentado do Mustang. Um senhor apaixonado no carro. Meu carro é zero. Meu carro, tô com ele há 7 anos. O meu carro tem 25 mil quilômetros. Tudo bem. Eu falei, eu confio em você. Mas na hora que chegar o carro aqui, eu vou fazer o meu pente fino. E aí, simplesmente eu gastei 40 mil reais de manutenção preventiva no Mustang zero dele. Então é isso. É isso que a gente às vezes tem que instruir o cara. Porque, não, mas eu vi um carro lá, não sei aonde, tal, e tá assim, tá assado. Então, tem muita coisa que você não vê, que você não sabe. Então a gente faz esse trabalho, entendeu? A gente faz um pré-compra. A gente tem parceiros também que podem fazer isso, fazer essa pré-compra de uma manutenção preventiva, dizendo, você pode comprar, mas aqui você já vai ter que trocar disco, pastilha, fluidos, mangueiras e tal. E isso você vai ter um custo de 20, de 30. Como tem carros também que são poucos rodados, que também você vai ter que fazer a manutenção. Não tem. É igual um cliente nosso tinha uma Ferrari. Mas eu não ando, meu carro tem 3 mil quilômetros. Cara, seu carro pode pegar fogo. Você pode perder o carro, porque você não quer trocar as mangueiras. Porque é bomba de combustível é alta pressão. Pega uma mangueira ressecada, dá uma dobrada, alguém vai mexer. Acabou, você nem viu. Quando você viu um Lamborghini agora que pegou fogo? Não sobrou nada. Por quê? É um carro que roda pouco, o carro esquenta muito, o cara não tem essa manutenção preventiva, essa preocupação. Acabou. Estourou uma mangueira daquela 30 PSI, meu amigo. Cai no escapamento. Combustível para todo lado. Como é que apaga? Receita do fim. Então tem muito detalhe. Então a gente busca fazer essa consultoria, entendeu? Seja um carro com 5 mil quilômetros, seja um carro com 60 mil quilômetros. A gente olha o todo. Entendi. E qual que é um carro hoje que boa parte da população olha para aquilo e fala, putz, isso aí é um carro bacana, mas que no fim das contas é uma bucha? Cara, depende da pessoa. Não é uma regra. Não é uma regra. Tem pessoas que olham para o carro e falam, cara, meu sonho, um dia eu vou realizar, antes de eu morrer eu vou ter. Outros olham e falam, nossa, mas o pneu custa 5 mil, mas o seguro custa 30, mas o IPVA custa 20. Então não adianta. Seguro já não faz. Então não adianta, entendeu? Sim. É percepção, né? Percepção Sim. de valor, não adianta. Sim. O cara tem que gostar, não é a gente que vai convencer ele. A gente vai mostrar, vai apresentar, vai explicar, mas a parte emocional tá muito ligada, né? Com o carro premium, carro esportivo. Mas né? tem algum carro que você não compraria para ter na loja? Cara, difícil falar, porque são tantos carros, né? Tem muito, né?
Eu hoje não compro um carro que não me emociona, que não entrega. Nossa, mas ele é muito luxuoso, mas, cara, se eu andar, dirigir e o carro não me entregar, eu não tiver um prazer de pilotar o carro, eu não compro. É mais ou menos por aí. Um carro que não se entende ali, motor e câmbio, buraco, o câmbio não responde, suspensão, freio, para mim não faz sentido, mas é uma coisa minha, né? Mas se você vai vender o carro, você precisa falar a É, verdade sobre ele, né? é, Eu entendo, eu entendo. E, Barão, a gente tava conversando um pouco antes aqui, e o Juliano conhece você bastante, falou assim, pô, o Barão é um cara que, se duvidar, é um dos caras que mais conhece carro e desse negócio todo. Como que é isso aí? É por curiosidade mesmo, por necessidade, por gostar? É um pacote, É o né? pacote? Eu gosto muito. Também sou muito pragmático assim nas coisas que eu faço. Gosto de fazer tudo bem feito. Então não fico deixando muito rabo para trás. Já é coisa minha, né? Isso ajuda bastante, porque eu acabo me organizando nessa parte. E a curiosidade, eu gosto também. Então o gostar já é muito bacana. Mas entra um carro, eu não conheço, né? Então vou conhecer, enfim. Ganhei muita experiência com o Fábio, olhando o carro, andando em carro, avaliando o carro. E essa questão de percepção que existe da parte da loja, né, do Fábio, minha, na questão de uma compra, de pegar o carro na troca, e a gente também passa isso para o cliente. Então isso fica muito bacana, fica leve. Mudando um pouco aí, mas só fazer uma observação, o Fábio estava falando ali, eu fiquei pensando, o que deixa os clientes da loja muito, muito assim, numa situação de conforto, é que o cliente vai lá, compra um carro, e a gente tem uma dinâmica toda para dia de amanhã, o cara trocar o pneu, trocar o óleo, fazer manutenção, fazer tudo. Tem cliente que até bateria de chave liga. Cara, meu carro deu aqui bateria. Passa aqui na loja que eu vou trocar para você. Então a gente resolve todas as situações, que é uma crítica que traz esse pessoal há tanto tempo. A minha parte cara, é prazer, né? É óbvio, eu ganho dinheiro com isso, não tem dúvida, né? Mas é prazer. Isso move, né? Você fica igual a gente olhando os carros aqui, cara. Eu venho aqui, olho um Chevette, igual olhei ali um Fit 147, que é o carro que eu falei que a gente fica saudosista. É a mesma coisa de um cliente que chega na loja, muitas vezes tá com o filho, entendeu? Ó, não vou comprar. Cara, mas meu filho pode entrar para ver o carro. Pode, ó. Fala pro menino, põe a mão para trás. Não, 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 peraí. Abre o carro, mostra pro garoto. Então, é a emoção que eu sinto, eu passo, entendeu? Então, geralmente, aos sábados lá, a loja é uma festa, né? Então, café da manhã, vai os amigos, vai o pessoal para lavar o carro, bate papo, e aí tem esse círculo das famílias. O pessoal fica muito à vontade, principalmente o cara que gosta do carro, ele leva o filho, ele quer tirar foto, e, cara, é muito legal. Então, é um ambiente, né? Um todo, um pacote aí, isso aí propicia muita coisa boa, com certeza, né? Aquela criança que vai lá, ou o pai, ele fica com essa lembrança, igual a do Juliano, né? O Juliano é um cliente que é cliente do Fábio, foi apresentado a mim, já vendi vários carros dele, e a gente tem uma tratativa, assim, numa linha muito bacana, então isso aí traz essa percepção, né? O cara fala, puta, esse cara é o cara, entende pra caramba. E muitas vezes não é tanto entendimento, mas é mais esse feeling aí de tratar todo mundo com muita igualdade, muita sinceridade, ser bastante transparente em tudo. É igual, quase que vira um clube, né? Vira um clube ali de amigos e tudo mais. Exatamente, cara. Essa é a parte bem legal. a gente lá na loja, cara, hoje, eu inclusive fiz uma entrevista com um cara bacana que quer trabalhar com a gente e tal, e eu falei a primeira coisa pra ele, falei, olha, primeira coisa, pra você entrar aqui, você tem que entrar com alegria. Você tem que levantar de manhã feliz, sorridente, cumprimentando todo mundo, que você tá indo trabalhar. Se não começar assim, cara, não vai dar certo. E aí o cara tomou um susto e tal, eu falei, porque aqui é assim, é energia. O cliente chega aqui, todo mundo fala em experiência, experiência, experiência. O cliente sente. Sim. Ele sente se eu tô querendo só vender o carro para ele. E lá não. Lá o cliente chega, primeiro começa uma festa, uma bagunça. Tanto é que eu tive um cara que trabalhou comigo e falou, cara, me ensina
Porque parece que você tá numa festa, você não tá trabalhando. Aí eu falei, cara, é difícil de ensinar isso. Você vai ter que aprender sozinho. Sim. Porque é desse jeito. Todo mundo tem percepção, todo mundo tem informação, cara. Não adianta você tentar dar uma volta, você tentar dar uma informação que não é. Não tem como. Num primeiro momento pode até ser, mas. Então, eu acho que toda essa experiência que todo mundo fala tem muito a ver com a receptividade. Então, assim, desde o café da loja. Às vezes eu vou numa empresa, tá, uma empresa forte, grande, você vai tomar um café, cara. Você fala, meu, o que que o cara tá me servindo? O café te dá uma pancada. Não é um café, é um negócio que você fala, meu, lá na loja o cara toma um café, ele fica ali. O que é isso Café é aqui? esse? Que marca Que que é isso é? aqui? Cara, o que é isso aqui? Eu pego um café e dou pra ele. Então, assim, isso é uma experiência, eu acho. Pô, o cara foi lá, nem comprou nada, não fez um negócio ainda, conhecendo o pessoal, tomou um café, já tomou um susto, achou um negócio diferente. E eu sou meio chato, que eu não deixo ninguém pôr açúcar no café, e já começa por aí, né? É o certo, na Não, verdade. peraí. Você vai tomar esse café? Café Não. com açúcar? Não, pode parar. E aí começa a brincadeira. O cara fica meio bravo comigo no Sim. começo, depois ele fala, pô, você tinha razão. Pô, Aí chegam os amigos, ó, esse café é aquele lá de Minas, não, eu esse, quero esse café aí. E aí, nossa copeira lá já sabe, já sai correndo pra atualizar tudo. Então é isso que a gente fala, cara. É essa experiência. Entendeu? Como vocês estão recebendo a gente aqui. Mesma coisa. Eu confesso que eu tô surpreendido de ver a estrutura de vocês, o capricho e do jeito que você tá nos recebendo. É isso. Você acha que eu não vou querer vir aqui de novo? Porque uns dias eu toco a buzina aí, ligo, estão aí, vou passar aí. É isso. É natural que eu queira vir. E não, não, vem aqui. Não precisa disso. Às vezes é até ruim isso, você ficar batendo em cima. Dá o tempo. As pessoas têm a decisão. As pessoas têm discernimento para entender que é a hora, que não é a hora. Então eu acho que é por aí. Legal. É por aí Legal. o segredo. E os mimos que a gente busca ter, né? Sempre uma novidade. Sempre surpreender de alguma forma, né? Sim. A gente tem vários clientes que, tipo, a gente faz uma consultoria para ele comprar um carro novo e esse carro já tem o. Eu falo, alguns eu falo assim, ó, esse aqui já tem a compra garantida. Eu já brinco com os caras, cuida bem do meu carro aí. Os caras dão risada. Você é foda, realmente você fez eu mudar de ideia e, cara, puta, você tinha razão. Puta, eu jamais ia comprar esse carro, muito obrigado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é essa troca aí. Legal. E como vai ser isso para sua família, assim? Sua família já está inserida no seu negócio? Já tem os mesmos gostos que você? Excelente pergunta, cara. Cara, essa é ótima. Eu tenho 2 meninas. Sim. Então, assim, a minha mais velha, super sossegada, tô querendo direcioná-la para a área do direito, né? Não sei se ela vai topar, mas enfim. E a minha mais nova, desde pequena, já chega na loja, entrou um carro novo, ela já entra, você não vê ela. Chegou um carro novo, lançamento, ela já entra, pega a chave, entra dentro, começa no banco dianteiro e vai sair lá no porta-malas. E às vezes ela me mostrava algumas coisas que eu também não tinha percebido. Mas não é o foco, né? Uhum. Não é o foco. Talvez se tivesse um filho, né? Talvez seria, mas não é o foco. A minha mais nova, desde pequena, está direcionada para medicina, por ela própria, não por mim. Mas é isso. Seria uma sucessora. Seria uma sucessora de alta patente, porque, cara, ela é ligada em tudo, sabe tudo, pergunta tudo. Mas você tocou num assunto muito bacana. Eu preciso fazer um sucessor, porque essa história não pode acabar assim, né? E a gente busca aí alguns filhos de amigos, então a gente busca um jovem entusiasta, disciplinado, que tenha garra, que realmente vai continuar e evoluir, melhorar isso que a gente tem hoje. A ideia é essa. Se vai dar certo ou não, aí só Deus sabe, né? Legal. Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Isso aí. E você, Barão? Como é que tá nessa história toda?
Especula-se que eu também sou dono da showroom. Esses dias atrás, o Fábio chegou na loja morrendo de rir. Cara, deixa eu te contar um negócio. Teve uma discussão de bar, cara. Teve uma discussão O cara de ligou bar. pro Fábio. Fábio, Não, eu cheguei lá. Você vendeu e não me ofereceu primeiro, pô? Não. Cheguei num boteco lá, tá uns amigos lá, tudo bom, tudo bem. Esse aqui é o Fábio, lá na showroom e tal, não. Não é não. Isso aí não, eu conheço o dono da showroom, não. Dono. E eu comecei a rir, né? Não, o dono da showroom é o Barão, eu conheço ele. Não, o cara é meu amigo, não é esse cara aí não. E tá. mas eu não me apresento como tal. Mas eu trabalho como tal. Tá certo. Então, o meu papel na história é esse. Enfim, a gente tem uma sintonia muito boa. O Fábio dá bastante liberdade pra gente trabalhar, então sou grato por isso. E aí eu acho que a minha parte é essa. Então, ela também tá Cara, bem feita, tá legal. A gente se diverte, cara. Lá na loja, eu acho que eu sou um dos mais brincalhões lá, né? Brinco com todo mundo. A copeira me dá umas. De vez em quando me dá uns. uns cai fora daqui e tal, mas assim, não tem essa de dono, não tem nada disso. A gente toma decisão junto, a gente ri junto, né? Divide os pepinos junto, não tem essa. É aquilo que a gente falou, é energia, cara, e todo mundo tá no mesmo barco, vai pra frente, e tá lá pra resolver. Não tem problema que não se resolva, né? A gente fica olhando o negócio de vocês, analisando o negócio, né? Eu gosto de negócio, gosto de falar de negócio, de tudo mais. Sucessão é um tema importante, mas me chamou a atenção. A gente estava falando antes e você tocou no assunto que seu avô colocou você para trabalhar e teve a regrinha dos 10%. É assim que você carrega ela até hoje ou não? Cara, por incrível que pareça, você falou um negócio curioso, né, Barão? Cara, por incrível que pareça, cara. Você falou um negócio que eu não tinha nem imaginado, mas cara. Aqueles 10% lá foi uma coisa que me encantou. Legal. Foi o que me encantou, cara. A gente tem coisas que não são explicadas, né? Mas realmente aquilo encantou no começo ali. E eu ter a percepção de valor de eu ter produzido aquilo, né? Foi muito gostoso. Muito bom. Bom demais. Pessoal, acho que nossa conversa é essa. E eu gostaria de convidar vocês realmente para esse evento aqui que você falou. E vamos fazer, vamos mexer. Vamos. Também convidado, Barão, vamos fazer esse negócio aqui. O Barão vai me ajudar a selecionar alguns carros pro garajão. Obrigado, uma honra pra mim. E eu vou te esperar lá na loja também pra tomar o famoso café de Minas. Eu acho que a próxima... Eu já tive na loja algumas vezes, eu já tive lá, eu sou esse cara que bate lá e fala, cara, bicho, deixa eu ver esse carro aí, porque eu preciso ver. Não, mas tem muita coisa legal lá e tá sempre aberta pra todo mundo. Legal. Quem quiser ver, tá à disposição. Tem muita demais. coisa bacana. Muito, Cara. Tem muita muito. coisa bacana. Embora eu vivo nesse meio, eu já tô... igual você falou, já tive quase todos os modelos de carro, mas cada carro é um carro e tem aquele detalhe, aquela observação, aquela configuração que às vezes você fala, cara, olha como que o cara acertou nesse carro, como que pode estar desse jeito. E tem carro que a gente torce pra vender aqui, porque a gente sabe Tem que depois carro- a recompra é garantida. E tem carro que vai pra fora, cara, que a gente fica apavorado, fala, esse não volta nunca mais. E isso é uma curiosidade. Como que mapeia isso? Como que você tem esse histórico desse... Porque realmente é um produto que você pode pegar de novo e revender, negociar. Cara, nem me fala. Esse mês foi um mês que eu fiquei bem triste. Eu comprei uma M2 em São Paulo. Paguei mais caro lá do que aqui. Paguei o IPVA lá, porque aqui é isento. Porque eu consegui a placa com as minhas iniciais e com a minha data de aniversário. E aí, pintou uma Porsche, eu fiquei encantado no carro. Falei, bom, não posso ter dois carros. Acabei vendendo o M2 e eu falei pro Barão, fala pra esse cara cuidar do carro. Porque a hora que ele for vender, eu vou comprar de volta. E aí o Barão monitorando. O cara mandou pra ele agora esse mês, manda pro Fábio aí, cara. Pode ser dele novamente? Ele bateu. Pegou M2 num poste, cara. Não, Acabou é com possível, M2. sério? Ele bateu e me mandou o vídeo, eu quase chorei. Eu falei, tô mais triste que você. E ele dava risada sozinho. Mandei pro Fábio, falei, Fábio, olha a placa, bicho. Poxa vida. Tô Fábio, mais não é triste que possível. você, falei pra ele. Meu Deus. FH2G12.
Que... Então é isso, cara. É isso. A gente tem carros que a gente não quer vender para fora, mas o emocional não manda nessa hora, né? A gente vende muito carro para fora. Brasil inteiro, né, Barão? Brasil inteiro. Cara, desde o Nordeste, Não tem limite. Brasília, Rio Não Grande tem do limite. Sul. Cara, vendemos um carro agora para uma cidadezinha do Rio Grande do Sul que o Sedex demorou 10 dias. Então, é isso. Mas se a gente pudesse escolher, alguns carros não sairiam daqui, não. A gente ficava rodeando ali, dá uma volta, o carro volta, a gente olha, deixa aí que eu vou lavar, deixa aí que eu vou dar uma volta. Vamos fazer um evento. Com certeza. Isso é paixão, né? Bom, é isso, com certeza, com certeza, com certeza. É isso aí, moçada. Muito obrigado aí por aceitar o convite de trocar essa ideia aqui com a gente. Vocês são muito bem-vindos aqui. Voltem sempre que puderem. Que Estaremos lá Bacana. na Showroom Vou convidar Veículos, vocês tomando aqui, esse café. Já vou afirmar que o Barão é um grande hamburguero. Olha aí, Campeão tá pronto. mundial do hambúrguer. Tá Vai pronto. fazer uma hamburgada pra nós, Barão. Fazer, verdade. Tem um Bora. espaço legal lá na loja lá. Legal demais. Antes de você inaugurar o seu aqui, a gente bate um Vamos lá, correr. depois Corre, vem o convite Barão. aqui pra conhecer o Corre. segredo. Corre pra chamar essa É turma isso lá. aí, bom demais. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Muito Valeu, bom, irmão. cara. Muito bom, cara. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado, Muito legal. Fábio. Obrigadão, foi um prazer, cara. Nós também.